E aí, clã, neste vídeo irei resumir o episódio 2 da segunda temporada de Baki Son of Yoga. Piccolo chegava no aeroporto junto com os militares que o guiavam. O jornal transmitia aquilo para todo o Japão. Baki e Stridon assistiam a chegada do Piccolo. Piccolo olhava para várias direções. Ele estava bem atento. Baki olhava para o Piccolo e suava. Ele dizia que o Piccolo era muito forte. O jornalista pedia para uma repórter que estava no local entrevistar o Piccolo. Ela corria na direção dele e os militares tentavam impedir, porém Piccolo se interessava por ela. Piccolo agarrava o seu rosto e infelizmente o pior acontecia. Os militares tentaram fazer o Piccolo parar, mas infelizmente não conseguiram. Os militares apontavam suas armas para o Piccolo, mas Piccolo se deitava no chão e dormia. O Dr. Penny explicava o que aconteceu com o Piccolo quando o meteoro atingiu a Terra e como o Piccolo sobreviveu. O doutor falava sobre o que aconteceu com a repórter e que ele lamentava muito por ela, mas ele explicava que Piccolo viveu há 200 milhões de anos atrás. Era um mundo completamente diferente. Piccolo não conhecia a moral e valores que todos seguem no mundo atual. Obviamente, esse ato gerou muita revolta, e vários manifestantes foram protestar na frente da base militar onde Piccolo estava. E, em meio a toda aquela confusão, Yujiro Han aparecia ali e falava que iria ver o Piccolo. Um militar tentava impedir o Yujiro, mas nesse momento vemos alguém pulando a cerca da base. Esse alguém era o Hetsu Kaiô. Dentro da base, vemos o local em que o Piccolo estava. E o mesmo estava bem calmo. Hetsu viu um guarda se aproximando, mas conseguia distraí-lo e usava uma técnica para simular a sombra do guarda, assim conseguindo se mover tranquilamente naquele lugar. O soldado que tentou parar o Yujiro foi jogado para trás, e o Yujiro começava a emanar na sua aura, mas de repente os soldados começavam a lutar, onde um deles batia em si próprio. Yujiro passava por eles e parava na frente do portão. Yujiro mandava os soldados pararem de brigar e falava que eles poderiam ter o atacado ou fugir dali, porém iriam ser vítimas dele. Então decidiram se bater para evitar tal punição. Yujiro falava que eles fizeram uma boa escolha e que ele os perdoava. Após isso, Yujiro abriu o portão e entrava. Em um momento oportuno, Hetsu trocava de soldado e ia se aproximando do local onde o Piccolo estava. Porém, uma das luzes da base mostrou a sombra do Hetsu, que teve que nocautear o soldado para poder prosseguir. Hetsu subia em uma torre, jogava uma corda e ia até ao topo do prédio. Mas lá tinha uma porta que já estava aberta e a entrada seguinte também. Hetsu descia por ela e vemos que tinha mais alguém ali. Esse alguém era o Koushou Shinogi. Tanto ele quanto o Hetsu estavam ali com o intuito de conhecer e lutar contra o Piccolo. Koushou falava que iria ser o primeiro, pois chegou primeiro. Mas neste momento, o dinossauro de brinquedo que estava ali começava a tremer. Ele se quebrava e vemos que o Doppel estava ali. Ele até perguntava para o Koushou se ele realmente tinha sido o primeiro. Mas neste momento, Jack Rama saía da piscina que tinha ali, Shibukawa saía debaixo da cama, Katsumi saía de dentro de uma parede e Jaco descia do teto. Todos eles estavam ali com o mesmo objetivo, mas antes de discutirem sobre quem seria o primeiro, Doppel falava que eles tinham que ver o Piccolo antes. Eles olhavam e viam que o Piccolo estava dormindo. Katsumi perguntava como o Piccolo poderia estar relaxado, em meio a toda aquela confusão ali fora, mas Shibukawa falava que talvez o Piccolo não os venha como ameaça. Jack dava um pisão na árvore que tremia todo o local. Isso fazia o Piccolo acordar, que saía dali de dentro e começava a urinar. Todos ali ficavam surpresos, mas de repente o Piccolo olhava para o lado e vemos que o Yujiro estava ali. E o Yujiro falava que eles eram um bando de idiotas desorganizados, e isso irritava o Katsumi, que o confrontava. Porém, Yujiro olhava para o Katsumi e dizia que nem ele, nem o Baki e nem mesmo seu pai o via como um oponente. Ele falava do fato do Katsumi para lá sem nenhum tipo de plano e ainda assim achar que qualquer coisa vai dar certo, que ele sentia que iria ser derrotado, mas tentava se fazer de forte para se mostrar para seu pai, e caso conseguisse evitar de ser morto, ele sabia que poderia contar com a ajuda de alguém. Katsumi ouvia aquilo e ficava em choque, ele sabia que era verdade. Katsumi se irritava e chutava o Yujiro, que se esquivava, mas quando Katsumi pisava no chão, ele sentia algo de errado, e vemos que o Yujiro arrancou os cadastros do tênis do Katsumi. Yujiro ainda mandava ele brincar de cama de gato e jogava os cadastros no rosto dele. E o Yujiro parava na frente da porta e mandava eles saírem, porque ele iria entrar. Koushou mostrava as chaves para o Yujiro, mas o Yujiro chamava ele de idiota e pressionava seu rosto no vidro. Todos ali não acreditavam no que estavam vendo. E o Yujiro simplesmente fazia pressão e atravessava o vidro como se não fosse nada. E o Yujiro parava na frente do Piccolo. E o Yujiro sabia que Piccolo não compreendia o que ele falava. Então o Yujiro dizia para ele sentir. Sentir o sentimento que todos eles têm por ele, onde falava que Piccolo viveu no período mais perigoso da história, e mesmo tendo outras formas de se alimentar, Piccolo optou por lutar contra as criaturas mais fortes para comer, e Yujiro estendia sua mão e falava que isso o interessava. Piccolo e Yujiro tocam os punhos,
e Yujiro se empolgava. Piccolo sentia como se aquele poder fosse um poderoso dinossauro. Piccolo se empolgava e fazia força. Yujiro sentia aquilo e aplicava uma técnica que derrubava o Piccolo e ia para trás. Yujiro admitia que Piccolo fez usar uma técnica. Piccolo se levantava e todos o admiravam, até que um militar falava para o Yujiro sair de lá. O próprio saía e esse militar falava com ele. O militar pedia para o Yujiro ir embora, porque o Piccolo era um tesouro da humanidade e eles não podiam perdê-lo. E Yujiro encarava o militar e falava que irá sair com uma condição. E essa condição era que os outros que estavam lá deviam ir com ele. O militar aceitava e todos vão embora de lá de carro, exceto um, e nos é mostrado que Guy estava escondido lá esse tempo todo. Se inscreva no canal para acompanhar o resumo dos próximos episódios e comente a sua opinião sobre. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.